Olá, bem-vindo ao Questões de Concurso. Eu sou Karina Jax e a gente vai trabalhar agora um tema de direito eleitoral. Vamos para a tela? Olha só, a gente vai falar de inelegibilidade. Esse é o tema da nossa aula. Quando a gente fala de inelegibilidade, o que é inelegibilidade? A inelegibilidade é a incapacidade, é a impossibilidade do indivíduo, obviamente, se eleger, do indivíduo se candidatar a um cargo público eletivo, do indivíduo exercer a capacidade eleitoral passiva. Quando nós estudamos os direitos políticos, nós sabemos que existem direitos políticos ativos e direitos políticos passivos. O direito político ativo, ou a capacidade eleitoral ativa, vai reunir justamente os atos de voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular, mas nós também temos os direitos políticos passivos, né? Ou então a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de se candidatar, de receber votos, ok? Quando nós falamos da capacidade eleitoral passiva, é o mesmo, né, de eu dizer elegibilidade. Capacidade eleitoral passiva é o mesmo de eu falar elegibilidade. Então, existem condições, requisitos essenciais para a elegibilidade. Alguns estão na Constituição Federal, ok? Lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Outros estão na legislação eleitoral, na lei das eleições, os requisitos e documentação para o indivíduo registrar a candidatura. Ok. Agora, do outro lado, né, do lado oposto, a gente também encontra a inelegibilidade. Ok? Que é a incapacidade do indivíduo se candidatar, a incapacidade dele exercer a capacidade eleitoral passiva, não é? E a inelegibilidade, ela recebe uma classificação. A doutrina classifica a inelegibilidade em inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa, tá bom? A inelegibilidade absoluta, ela está relacionada com uma condição pessoal do indivíduo, certo? Ela está relacionada com, além de uma condição pessoal do indivíduo, uma característica pessoal do indivíduo, essa inelegibilidade absoluta, ela não se desfaz simplesmente com o passar do tempo. Ela não se desfaz simplesmente com o passar de algum prazo, ok? E ela também não está relacionada só ao cargo X, ou à região X, ou à circunscrição X, ok? A inelegibilidade absoluta, ela, digamos assim, está atrelada às características daquele indivíduo. Somente quando ele atende às exigências, né, e se desvencilha daquele impedimento, é que ele poderia se tornar elegível, tá bom? Primeiro ponto aqui, a gente vai já mostrar aqui no slide a inelegibilidade absoluta. Agora, quando a gente fala de inelegibilidade relativa, a inelegibilidade relativa ela tem um aspecto diferente. Ela é temporária, ela passa mesmo, tá? Ela está relacionada muitas vezes a determinado ou determinados cargos, ou então a determinados cargos de determinada região, de determinada circunscrição. Ok? A inelegibilidade relativa, ela passa com o tempo. Geralmente, ela passa com o tempo. Com algumas exceções, sim, ela vai passar com o tempo. Ok. Outro ponto de diferença entre a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa. A Constituição, quanto à inelegibilidade absoluta, ela estabeleceu expressamente e taxativamente e exaustivamente os casos de inelegibilidade absoluta. Estão lá no artigo 14, parágrafo 4º. Eu vou mostrar para você aqui na tela, tá? Somente no artigo 14, parágrafo 4º, nós vamos encontrar a inelegibilidade absoluta. Só e somente só. As inelegibilidades relativas, elas estão a partir do artigo 14, parágrafo 5º, chegando até o parágrafo 9º, ok? Só que a Constituição autorizou, através do dispositivo do parágrafo 9º,
autorizou que outras normas, desde que leis complementares, outras normas estabeleçam casos de inelegibilidade relativa, ok? Então, a inelegibilidade absoluta está só e somente só no artigo 14, parágrafo 4º, ou seja, a inelegibilidade absoluta está prevista taxativamente, exaustivamente na Constituição Federal. Já as inelegibilidades relativas estão previstas de forma exemplificativa, de forma sugestiva na Constituição Federal, podendo ser também incluídas no ordenamento jurídico brasileiro através de normas infraconstitucionais, desde que na modalidade lei complementar. Só pode haver inelegibilidade relativa fora da Constituição se vier por lei complementar. Prova disso é a Lei Complementar 135 de 2010, a conhecida, Lei da Ficha Limpa, que alterou a Lei Complementar 64 de 90. E a gente vai ter uma mini aula trabalhando essas inelegibilidades relativas da Lei da Ficha Limpa, tá bom? Mas vamos para a tela para a gente começar a desenvolver, tá? Inelegibilidade. Está aqui o conceito que eu tinha trabalhado com você, agora a gente vai ver ele anotado, tá? Para confirmar a nossa argumentação. Inelegibilidade é a incapacidade ou a impossibilidade de exercer a capacidade eleitoral passiva, ou seja, de ser votado e, consequentemente, eleito. As inelegibilidades também podem ser chamadas de direitos políticos negativos. Eu não havia usado esse termo com você. Quando eu falo de inelegibilidade, quando eu falo de direito político passivo, é o direito de eu receber votos, tá? Mas se eu não tenho esse direito político, certo? Eu vou dizer que ele é um direito político negativo. Me é negado esse direito político de me candidatar. Não, as inelegibilidades não são os únicos casos de direitos políticos negativos, tá? Os casos de perda de direitos políticos, de suspensão dos direitos políticos, também se encontram dentro do que a gente denomina de direitos políticos negativos, tá? Então, vamos lá. As inelegibilidades também podem ser chamadas de direitos políticos negativos. Está aqui, olha, não precisava nem eu falar. Juntamente com os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos. Ok. As inelegibilidades podem ser classificadas como inelegibilidade absoluta, artigo 14, parágrafo 4º, tá? A gente já sabe que esse rol aqui na Constituição, ele é taxativo. Ok? Taxativo. As inelegibilidades podem ser classificadas como inelegibilidade absoluta, artigo 14, parágrafo 4º, e inelegibilidades relativas. Artigo 14, parágrafos 5º ao 9º e mais, vou colocar aqui para você, porque o 9º manda colocar, leis complementares. Ok? E mais leis complementares. Inelegibilidade absoluta. Ocorre quando o indivíduo não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. Nenhum, tá? Devido a apresentar um impedimento. Caso se livre deste impedimento, poderá concorrer a cargos eletivos. O único caso de inelegibilidade absoluta está prescrito no texto constitucional. Então, vamos lá. A inelegibilidade absoluta eu defini aqui para você no texto, que o indivíduo não pode concorrer a nenhum cargo eletivo. Então não adianta ele mudar de circunscrição, ele transferir o domicílio eleitoral dele para outro município, ele tentar concorrer para um cargo de âmbito estadual, de âmbito federal, de âmbito municipal, ele está absolutamente inelegível por conta de determinado impedimento. E somente sanando esse impedimento é que ele vai poder concorrer a um cargo público eletivo, tá bom? E aí a gente acrescenta que o único caso de inelegibilidade absoluta está prescrito no texto constitucional, ou seja, o rol de inelegibilidades absolutas, ele é taxativo. Então vamos aqui. Vejamos, artigo 14, parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, ok? Então, o artigo 14, parágrafo 4º,
Ele diz assim, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Ele não diz, e se você quiser abrir a sua Constituição aí, quiser dar um pause no vídeo, pegar a sua Constituição, que não, se ela não estiver à mão, não é? Ela pode estar numa gaveta, ela pode estar distante, dá um pause no vídeo, pega a sua Constituição, abra a sua Constituição, tá? E anote aí, certo? No artigo 14, parágrafo 4º, são inelegíveis? Puxa uma setinha, absolutamente inelegíveis, porque o texto da Constituição não fala isso, mas esse parágrafo 4º aí, que está aqui na tela pra gente, ele é uma inelegibilidade absoluta, tá? São inelegíveis, são absolutamente inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos. Aí vem a pergunta, quem são os inalistáveis? Você já assistiu a nossa mini aula na qual a gente fala sobre os inalistáveis? Já assistiu? Já estudou esse tema, então você sabe quem são os inalistáveis, não é? Mas não custa a gente revisar aqui, porque faz parte do nosso conteúdo. Então, olha só, quem são os inalistáveis, tá? Os estrangeiros e os conscritos. Esta é a resposta, tá? Os estrangeiros e os conscritos. E aí, por que eu digo com toda a convicção? Porque o próprio artigo 14, parágrafo 2º diz: não podem alistar-se como eleitores, ou seja, são inalistáveis. São inalistáveis os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos, ok? Então, o estrangeiro é aquele que não é brasileiro, é óbvio, ou seja, não tem o vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro, tá? É necessário, para ser eleitor, que o indivíduo tenha vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. Então, ele nasce brasileiro ou torna-se brasileiro através da naturalização, tá bom? E aí, nascendo brasileiro, nato, ou tornando-se posteriormente brasileiro naturalizado, ele passa a ter o vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. E aí, tendo esse vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro, olha só o conceito. Vínculo jurídico, nacionalidade é o vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado. Imagina o seguinte, um bebezinho que acabou de nascer agora, certo? No dia de hoje. Esse bebê nasceu no Brasil, filho de mãe brasileira e pai brasileiro. Vamos colocar assim. Esse bebê é brasileiro nato. Ele tem vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. O que de político esse bebê vai fazer? Nada, tá? Ele tem um vínculo jurídico-político. Mas essa parte do político, da nacionalidade, só vai ser exercida quando esse nacional virar eleitor. Entendeu? Então, você estuda a nacionalidade, você tem esse conceito, que ela é o vínculo jurídico-político que o indivíduo tem com o Estado. Não é errado trabalhar esse conceito. Mas esse vínculo jurídico-político, a parte do político do conceito, ela só vai existir quando o indivíduo se tornar eleitor. Lá com 16 anos, quando ele se alistar como eleitor, aí ele vai poder exercer direitos políticos. Antes disso, ele não exerce nenhum direito político, ok? Então, é pré-requisito para o indivíduo ser alistável à justiça eleitoral que ele seja nacional. Então, obviamente, o estrangeiro, certo, não é alistável à justiça eleitoral porque ele não tem o tal do vínculo jurídico-político. Portanto, se ele é inalistável à justiça eleitoral, se ele não pode exercer sequer a capacidade eleitoral ativa, se ele não pode, além de ser, porque não pode se alistar, não é? Então, se ele não pode se alistar, ele não pode votar, não pode participar de plebiscito, não pode participar de referendo, não pode ajuizar uma ação popular, não pode participar de iniciativa popular. Então, obviamente, ele não pode se candidatar, não pode exercer a capacidade eleitoral passiva, tá bom? Então, vamos aqui avançar um pouquinho na tela. Olha só. Os estrangeiros não têm vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. Portanto, não podem exercer nem a capacidade eleitoral ativa, nem a passiva, a não ser que adquiram a nacionalidade brasileira através da naturalização. Aí, se esse estrangeiro adquire a nacionalidade brasileira através da naturalização, ele passa a ter
o vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. Mesmo que secundário esse vínculo, mesmo que na nacionalidade secundária, ele passa a ter o vínculo jurídico-político, tá bom? Ok, então, vamos seguir. Aí a gente tem aqui o conscrito, ok? Quem é o conscrito? O conscrito é aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório após ser alistado e convocado pelas Forças Armadas. E somente após o cumprimento do período obrigatório poderá exercer sua capacidade eleitoral ativa e passiva. A gente tem o conscrito numa situação diferente, tá? O conscrito é brasileiro, tá? Então ele tem o vínculo jurídico-político com o Estado brasileiro. Mas naquele momento que ele está servindo o serviço militar obrigatório, ele já está cumprindo uma obrigação para com o Estado, que é a obrigação militar, ok? E muitas vezes, quando ele está cumprindo essa obrigação militar, ele está, aí vai depender de qual quartel, de qual a verba que tem, para onde eles vão ser deslocados, tá? Então isso já entra numa seara fora do nosso interesse de estudo, tá? Mas só para você pensar nesse contexto. Muitas vezes esse jovem está cumprindo esse serviço militar obrigatório, realizando exercícios militares, muitas vezes fora da localidade de sua residência. Às vezes o quartel que ele está servindo é longe da sua casa, longe da sua cidade, longe da casa da sua mãe, tá? Para a gente trocar em miúdos aqui, porque esse jovem vai se alistar no ano em que completa 18 anos, né? Ele faz o alistamento militar, aí ele é convocado, uma grande maioria é dispensada, né, do serviço militar, mas ele é convocado, ele vai servir aquele serviço militar obrigatório, tá? Dependendo da verba, dependendo de quem é qual é o comando lá daquele quartel, qual é a região, e é isso, repito, não está da nossa seara. Vamos imaginar que ele vai servir num quartel, numa área de exercício militar, a uns 1.000 quilômetros de distância da sua casa, tá? Vamos lá, vamos pensar nesse cenário. E vamos imaginar que esse ano que ele está servindo o serviço militar obrigatório é ano de eleição. Porque quando não é ano de eleição, isso aqui na prática não tem, ninguém se preocupa com isso, quando não é ano de eleição. Mas quando é ano de eleição, ele está servindo, e aí aquele domingo lá é o primeiro turno das eleições, tá? Vai ser ano de eleição, vamos colocar eleição municipal e vai ser eleição para prefeito. Não vou nem falar primeiro turno, porque nos municípios com até 200 mil eleitores, a gente não tem segundo turno, você sabe disso, né? Nos municípios com até 200 mil eleitores, a gente tem um único turno de votação, é o sistema majoritário relativo, tá bom? É o mesmo sistema que é aplicado para a eleição de senador, tá? Ele é eleito aquele que tem uma maioria de votos válidos, não interessa se essa maioria é a maioria absoluta. Só é o sistema majoritário absoluto nas eleições para prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores, tá? Tudo bem? Depois, num outro momento, a gente tem uma aula sobre isso. Então, vamos lá. Esse jovem está lá cumprindo o serviço militar obrigatório numa área militar, para exercício militar, a uns 1.000 quilômetros de distância da sua casa. Esse ano é ano de eleição. E os comandantes lá desse exercício militar não liberam esse jovem, para esse jovem votar naquele domingo. Ele não está liberado para votar. Então, imaginemos que ele seja penalizado, olha só a situação, ele vai ser penalizado, ter que pagar multa na Justiça Eleitoral por faltar a sua obrigação eleitoral, que é uma obrigação com a União, porque a Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal, só que ele vai ser penalizado porque faltou, mas ele faltou porque estava cumprindo uma outra obrigação para com a União, você está entendendo? Então, nesse ano que ele está servindo o serviço militar obrigatório, ele é inalistável à Justiça Eleitoral, não pode se alistar como eleitor, nem pode, obviamente, votar, nem pode, obviamente, concorrer a cargo público eletivo, tá bom? Agora, deixa eu esclarecer mais um detalhe. Essa regrinha do conscrito é uma regrinha que existe desde constituições anteriores, tá bom? Não é uma regra nova da Constituição Federal de 88. Só que é uma regra nova da Constituição Federal de 88, a maioridade eleitoral aos 16 anos, ok? Então, olha só, o jovem, no ano em que completa 18 anos, faz o alistamento militar e, se for o caso, vai ser convocado, tá? Pelas constituições anteriores, vamos pegar a Constituição anterior, ele só fazia o alistamento eleitoral depois que completasse 18 anos, tá?
Então ele completava 18 anos, na maioria dos casos, servindo a Força Armada, no qual, que o convocou, entendeu? Então ele não entrava na Força Armada para cumprir o serviço militar obrigatório como eleitor, porque ele não podia fazer o alistamento eleitoral aos 16 nem aos 17, ele só podia fazer o alistamento eleitoral, ou poderia fazer o alistamento eleitoral naquela época, aos 18 anos. Tá entendendo o raciocínio? Então, essa regrinha que a gente está estudando aqui do conscrito, ela era bem colocada, ela era bem pertinente na Constituição anterior. Porque é o seguinte, o jovem no ano em que ia fazer 18 anos, fazia o alistamento militar e era convocado. Ok, foi convocado, está servindo. Aí ele fazia o aniversário de 18 anos servindo, e aí agora passava a ser obrigatório o alistamento eleitoral. Só que aí a Força Armada onde ele estava não ia liberá-lo para ele fazer o alistamento eleitoral. Por quê? Porque ele era inalistável enquanto estivesse cumprindo o serviço militar obrigatório, porque ele era o conscrito. Depois que ele cumprisse o serviço militar obrigatório, dando baixa, porque muitos dão baixa depois do obrigatório, né? Ou engajando, porque alguns ficam na corporação, ok? São aproveitados lá, que a gente chama de engajar, ou outro termo, né? Eu não sou da área militar. Mas passou o serviço militar obrigatório, aí ele ia fazer o alistamento eleitoral, ok? Só que na Constituição atual, de 88, a regra do conscrito sendo inalistável continuou, certo? Mas a maioridade eleitoral baixou, diminuiu para 16. Então, na prática, hoje, o jovem, ele vai fazer o alistamento militar já sendo eleitor. Aí como é que vão dizer para ele, já que ele foi convocado e está servindo agora, que ele não pode se alistar como eleitor se ele já se alistou? Entendeu? Na tua prova, eu estou explicando isso aqui só porque eu sei que você pode criar essa dúvida sozinho estudando e não ter quem responda, tá? Na prática, deve acontecer a seguinte situação. Se é ano de eleição, aqueles que estão servindo, a Força Armada comunica ao TRE a lista dos conscritos, para que eles possam ser dispensados do voto, entendeu? No sistema eletrônico, tá? Deveria ser assim. Na prática tem lugar que a Força Armada comunica, tem lugar que não comunica, entendeu? Tem comando que não comunica, esquece. Aí depois o jovem vai ver a situação eleitoral dele, consta como faltoso, ele leva a documentação comprovando que ele estava servindo. Na prática acontecem essas situações, tá? Mas na teoria, você não precisa se preocupar. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos, ok? E os inalistáveis são absolutamente inelegíveis. Não é isso que a gente está estudando? São absolutamente inelegíveis, ok? Só que nós estudamos no artigo 14, parágrafo 4º, que são inelegíveis, absolutamente inelegíveis, diga-se de passagem, são inelegíveis os inalistáveis, já exploramos os inalistáveis, e os analfabetos. O analfabeto não é inalistável à Justiça Eleitoral. O analfabeto, pelo contrário, pode se alistar como eleitor, pode votar, pode participar de plebiscito, de referendo, ajuizar uma ação popular, participar de iniciativa popular. O analfabeto exerce plenamente a capacidade eleitoral ativa. Só que para ele, o analfabeto, para ele, o exercício da capacidade eleitoral ativa, assim como o próprio alistamento eleitoral, para o analfabeto é facultativo. Ele não vai pagar multa se ele não votar, entendeu? Mas ele tem direito, tá? Só que é retirado dele de forma absoluta a capacidade de se candidatar, a capacidade de se eleger. Então, o analfabeto que tem capacidade eleitoral ativa não tem capacidade eleitoral passiva. O analfabeto que pode votar, ele é absolutamente inelegível. Ele não pode se candidatar a nenhum cargo público eletivo. Isso independe da região, independe se o cargo é federal, estadual ou municipal, ok? E não vai passar com o tempo. No próximo mandato ele pode? Não, se ele continuar na condição de analfabeto, ele não vai poder se candidatar a cargo público eletivo. E antes que você faça a pergunta, porque eu sei que essa pergunta está sendo feita aí, só não dou conta de ouvir, né? Porque o nosso canal de comunicação, eu não sei o que você tá falando aí, falando sozinho, né?
Se você está falando ou está pensando, Karina e o Tiririca, e o não sei quem, e o não sei quem, vamos lá. A Justiça Eleitoral entende que conhecimentos rústicos da língua portuguesa são suficientes para o indivíduo ser considerado alfabetizado, tá bom? A jurisprudência sobre isso, a resolução sobre isso, tá? Infelizmente, é uma realidade nossa, a educação, o acesso à educação, ele não atinge plenamente, vou chamar assim, para não ser radical, ele não atinge plenamente todas as camadas socioeconômicas e vamos sim encontrar pessoas que ingressam na vida política, mas que tiveram poucas oportunidades de estudo, ok? E se você pensar, por exemplo, municípios do interior do Brasil, eu não sei de onde você está nos assistindo, mas municípios do interior do Brasil, eu não vou dizer só de uma região não, nem vou aqui ter a audácia de dizer que essa realidade não existe, por exemplo, no Sudeste. Não vou, essa realidade existe em todas as regiões do país, alguma região com maior incidência, outra talvez com menor incidência. Eu não sou especialista em geopolítica, em questões demográficas, em estatísticas do IBGE, não sou especialista nisso, tá? Mas em municípios do interior do Brasil é comum nós encontrarmos candidatos a vereador e candidatos a prefeito, certo? Entre aspas, semi-analfabetos. Por que eu estou dizendo entre aspas semi-analfabetos? Porque essa expressão não existe no direito. Ou no direito, ou o indivíduo é alfabetizado, ele não é. Ou ele é analfabeto, ou ele não é, ok? Não existe semi, ou é ou não é, ok? E aí, a Justiça Eleitoral, para poder ter representatividade política nos municípios também carentes de educação, ela diz que conhecimentos rústicos da língua portuguesa são suficientes para o indivíduo ser considerado alfabetizado. Porque se ela exigir nível fundamental completo, vai ter município no interior do Brasil, certo? Estou colocando município no interior do Brasil porque nos centros urbanos a gente tem pessoas com maior escolaridade podendo ser candidatas. Mas também não quer dizer nada, porque pode ser que as pessoas com escolaridade, né, nas capitais ou nos municípios mais urbanos não queiram ser candidatas, não queiram ser políticas. E quem quer ser político é alguém que tem pouca escolaridade. E as pessoas votam nele. Não estou criticando, tá? Não entenda isso não. Estou explicando aqui o conteúdo. Então, o que a Justiça Eleitoral entende? Que conhecimentos rústicos da língua portuguesa são suficientes para esse indivíduo ser considerado alfabetizado. O que a gente chama vulgarmente de semi-analfabeto, de analfabeto funcional, que é até um termo usado em outras ciências, mas no direito não é usado, certo? O que a gente chama de analfabeto funcional ou semi-analfabeto, a Justiça Eleitoral entende como alfabetizado, com conhecimentos rústicos da língua portuguesa, ok? E aí a gente tem, sim, com maior incidência no interior do Brasil, nos municípios do interior do Brasil, não estou apontando região nenhuma, ok? E com uma menor incidência nos altos cargos, como a gente tem o exemplo famoso do Tiririca, pessoas com pouca escolaridade ou com conhecimentos rústicos da língua portuguesa, tá bom? E, no mais a mais, a lei da ficha limpa nos mostra o seguinte: é importante que o indivíduo seja honesto, ético, certo? É mais importante isso, que ele seja honesto, ético, com dinheiro público, do que realmente tão escolarizado assim, entendeu? É a visão que a gente tem hoje, porque recentemente o que a gente está vendo nas leis, nas mini-reformas eleitorais, porque está acontecendo uma mini-reforma eleitoral, sim, algumas mudanças, a gente não tem mudança mexendo nessa questão do analfabeto, certo? Porque precisaria a infraestrutura brasileira de educação melhorar para a médio e longo prazo a gente fazer uma exigência que todos tivessem pelo menos um nível médio, tá? Completo, só para criar uma situação, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, olha, tá? A gente vai falar do analfabeto na tela, eu já expliquei para você, tá? Mas eu vou deixar para falar isso na próxima parte, porque essa nossa aula é longa e ela vai ter ainda uma segunda parte, tá bom? Clica no próximo vídeo.